azar do aquele que sobrar um pouquinho, pelo menos, para fazer compra dos presentes de Natal, né, Marcela? Era isso que a gente estava comentando aqui. E a orientação boa também, se sobrar, poupar. É difícil sobrar, mas se sobrar, poupe, né? É isso, Marcela. Vamos falar agora de saúde? Bora lá. Bom, além de preocupar as autoridades, os casos de Zika vírus e microcefalia deixam os médicos em dúvida sobre a melhor maneira de combater essas doenças. Eles se reuniram ontem em Teresina para discutir formas de enfrentar mais este desafio. E diante das incertezas, todos preferem recomendar as já conhecidas ações preventivas. A reunião foi marcada pela Sociedade Piauiense de Pediatria, mas participaram também neonatologistas, obstetras, infectologistas e outros profissionais de saúde. Eles ouviram informações importantes sobre o avanço da microcefalia no país, que está relacionado ao Zika vírus, também transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Virou epidemia. E ninguém sabe o que é que vem mais por aí. Porque o Aedes aegypti transportou a dengue, transporta o chikungunya e agora o vírus Zika, que nós não sabemos ainda o que é que ele vai causar. Sabemos que ele causa microcefalia e existem algumas relações com as doenças de Guillain-Barré, que é uma doença neurológica, tá? Mas baixa a microcefalia, porque a microcefalia, o que é que ele vai? Atua intraútero, ele solda os ossos do cérebro, o cérebro não se desenvolve mais e a criança vai ser deficiente mental para o resto da vida. Não tem cura. Então, no Brasil está em torno de 2.000 casos, no Piauí tem em torno de 40 casos. O Ministério da Saúde chegou a divulgar um total de 1.761 casos de microcefalia esse ano no país. A epidemia teria começado por Pernambuco e avançado por estados do Nordeste. Mas a quantidade de casos está sendo revista, porque agora só estão sendo considerados os casos em que o perímetro encefálico do feto for menor que 32 centímetros. De qualquer maneira, a situação tem preocupado a classe médica porque não há perspectiva de controle do mosquito transmissor da doença. Talvez tenha, nos últimos tempos, a doença mais grave que tenha acontecido infecciosa nos últimos tempos, de uma gravidade muito grande, principalmente por lesar as nossas crianças, né? E lesões tais que são irreversíveis. Eu acho que o primeiro momento é a população se conscientizar que, independente de qualquer governo, ela tem que procurar cuidar de combater o mosquito. Combater o mosquito como? As medidas primordiais que começam na sua casa. Localize cada depósito possível de água parada. Só dessa forma nós vamos poder ficar livre do vetor, que é o principal causador do problema. Além das sequelas neurológicas, existe a suspeita de um crescimento de abortos espontâneos que também podem estar sendo causados pelo Zika vírus. A principal preocupação dos médicos é sobre o que vai ocorrer nos próximos meses. Até o momento foram confirmados 36 casos de microcefalia esse ano no Piauí, mas a epidemia tem avançado do Nordeste em direção a estados do Sudeste. É uma doença grave, com consequências graves, mas se a gente conseguisse limitar essa doença, tentar mapeá-la, rastreá-la e limitar, a gente conseguia parar por aí e evitar danos maiores. Mas o problema é, como eu falo, esse mosquito, ele é difícil de banir do nosso dia a dia. Esta professora da UFP, doutora em parasitologia, está à frente de uma pesquisa com o objetivo de combater o mosquito transmissor das doenças. Com o uso de extrato de plantas do Cerrado piauiense, ela está desenvolvendo um repelente e inseticida à base de ervas naturais. Mas enquanto o estudo não é concluído, ela chama a atenção para as medidas que não podem deixar de ser tomadas. O que nós estamos propondo é utilizar extratos de plantas, moléculas provenientes dessas plantas do Cerrado, próprias da nossa região, e que tem essa ação direta, né, essa atividade inseticida ou de repelência, e que causam menor dano no meio ambiente. Por outro lado, também diminui a probabilidade de desenvolvimento de resistência, já que o inseto também está inserido nesse meio, né? Então, esse seria um grande ganho para a comunidade.
uma ação direta, sem grandes impactos, não é um produto químico tóxico, como a gente conhece, e pode agir diretamente, que é um meio mais recente, né, diferente, que o inseto não está acostumado a encontrar como desafio.